Olá, amigos! Mais uma semana de estudo do livro Transição Planetária. Na semana passada nós não publicamos o vídeo por fatores da vida que acontecem com qualquer um, mas essa semana nós estamos publicando o capítulo 7, o amor como força divina, e até sábado estaremos publicando o capítulo 8. Então, a partir de agora, eu estou comunicando a vocês que os nossos vídeos irão para o nosso canal todo sábado, porque são as tarefas da vida, a gente não tem como fugir e a gente se organiza para poder atender a tudo e não deixar nada em falta. Então, fica combinado que todo sábado nós teremos um vídeo novo no canal e eu convido você para dar o joinha, para se inscrever no canal, para que esses ensinamentos espíritas que Manuel Filomeno de Miranda nos traz sejam compartilhados com mais e mais pessoas que tanto necessitam disso para aprender a viver melhor a vida aqui na Terra. Antes de nós iniciarmos o estudo do capítulo 7, nós vamos fazer a nossa reflexão inicial, a nossa harmonização, para começarmos um estudo em paz do livro Liberta-te, Alma Irmã, da nossa irmã Ecleia, psicografia de Dona Brunilde do Espírito Santo, que nos diz o seguinte: se quiseres realmente avançar, não permitas que a noite do desamor, das mágoas e dos ressentimentos te envolvam em frio manto. Ergue tua fronte e caminha. Quanto mais desceres a intimidade de teu coração, conhecendo-te palmo a palmo, mais subirás na escala da tua evolução. E Cleia fala para a gente não sucumbir diante das vicissitudes da vida, que elas acontecem a todo momento, não é verdade, pessoal? Então a gente passa pelas vicissitudes, cai, se ergue, sacode a poeira e continua na luta, seguindo sempre Jesus, e que Jesus abençoe os nossos propósitos nessa caminhada evolutiva, nessa transição íntima e coletiva que o planeta passa. E nesse capítulo, o amor como força divina, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que a atividade daquele grupo socorrista estava a todo vapor há quase 20 horas consecutivas. Imaginem, nós não conseguíamos trabalhar tudo isso direto, né? Aquele grupo socorrista estava trabalhando 20 horas consecutivas no serviço de desencarnação, da separação do perispírito do corpo físico. E aquele grupo estava se preparando para dar uma pausa. Eles retornariam até aquela comunidade espiritual que havia sido feita na Indonésia por um grupo de espíritos, e eles descansariam um pouco, que o descanso dos espíritos é completamente diferente do nosso, o refazimento deles é diferente do nosso. Então eles dariam aquela pausa tão necessária, que é necessária ainda, e retomariam para o trabalho ativo. E o Abdu continuava com aquele canto oracional, né? E ele silenciou um pouco e começou a meditar. E naquela meditação, porque quando nós meditamos, né, a gente entra numa outra sintonia vibracional. E ele começou a emanar energias que irradiavam naquele ambiente ainda muito denso. E o grupo estava lá, meditando, cada qual fazendo o trabalho que lhe cabia, e aproximou-se daqueles obreiros um grupo de espíritos agressivos. Vamos imaginar uma gangue de desordeiros, é mais ou menos isso. É como se eles fossem, vamos lá, bandidos desencarnados. E perguntaram simplesmente, com toda a falta de respeito, quem é o responsável por aquela invasão. Porque na mentalidade deles, o grupo estava invadindo o território deles. Era o pedaço deles. Então vamos pensar o seguinte:
se nós, enquanto estamos aqui encarnados, não desenvolvermos o desapego, né? O desapego dos territórios, o desapego de pessoas, essas sensações materiais que estão, de uma certa forma, arraigadas em nós, quando nós desencarnarmos, nós vamos ser atraídos para o local que nós sempre vibrávamos no pensamento, com aquela saudade, não de uma forma positiva, não, mas de uma forma negativa. Nós vimos esse grupo socorrista, que é composta de várias individualidades, de culturas diferentes, e que ofertaram o seu trabalho em prol do próximo, porque tinham uma sintonia de gratidão, uma sintonia de bem-querer com aquele local, que é o caso do Dr. White, que chegou sem alarde, se aproximou do bando, explicando que ele era o encarregado daquele grupo e que atendia os desencarnados em aflição. E ele ainda elucidou para aqueles desordeiros que não houve invasão nenhuma, mas uma solicitação de auxílio. Quantas vezes nós também já quisemos ajudar pessoas amigas que simplesmente não queriam a nossa ajuda? Não é verdade? Mas ali era um caso diferente. Grupos socorristas foram auxiliados por individualidade do plano superior para socorrer aqueles irmãos que estavam em processo de desencarnação, até para auxiliar para que esses vampiros, como esses irmãos desordeiros, não sugassem o seu fluido vital e depois os escravizassem, os subjugassem, porque acontece também isso. Da mesma forma que nós percebemos ainda aqui na Terra, nós já tivemos o período de escravidão, certo? No plano espiritual ainda acontece. É uma subjugação, que uns são os escravos dos outros nas regiões umbralinas trevosas. Então esse grupo socorrista foi lá também para que não permitir que isso acontecesse. E é o que o Dr. Watt fala aqui para esses irmãos desordeiros. Então, calmamente, o médico respondeu que ali se encontrava atendendo ao apelo de guias espirituais do país que haviam recorrido à ajuda de todos quantos desejassem de ambos os planos da vida, a fim de serem diminuídas as aflições daquela tragédia coletiva. E o chefe do bando era muito mal educado, muito atrevido, e ele reagiu dizendo que aquele local pertencia a eles. Vejam, isso é tão interessante para a gente refletir. Se nós somos desordeiros aqui na Terra, se nós não tivermos essa motivação para a mudança, nós vamos desencarnar e despertar desordeiros também no plano espiritual, sintonizar com individualidades desordeiras como nós. Essas criaturas se atraem por afinidade de pensamentos. É vibração, nosso pensamento tem uma energia muito poderosa, então eles se encontram, se juntam em bandos, uns escravizam os outros, porque, vejam, no plano das trevas também existe as entidades que têm uma inteligência muito grande, só que desviam essa inteligência para o mal. Isso nós veremos mais à frente nesse nosso caminhar de conhecimento com Manuel Filomeno de Miranda. Então esse chefe desse bando fala o seguinte para o Dr. Watt. Desde a época da colonização holandesa, através da Companhia das Índias no século XVI, que nos rebelamos, os nacionais, contra os invasores de nossas terras. Vejam, em pleno século XXI, essa criatura guardou no seu perispírito, na sua consciência, circunstâncias que aconteceram em 1700 e tantos. Porque aquelas circunstâncias das invasões das companhias das Índias que colonizavam, subjugavam a população,
Aquilo para eles, aquele ódio ainda era tão latente, tão vivo, e já tinham passado séculos. E eles ainda vibravam nessa sintonia doentia. Isso serve para nós refletirmos como andam os nossos pensamentos, como estão os nossos sentimentos, quais são as emoções que nós emanamos. Será que é raiva, revolta? Ou será que a gente já está buscando a resignação, buscando o olhar ao próximo, agradecendo o que a gente tem, refletindo na lei de ação e reação, que nada nesta vida acontece gratuitamente. Nós colhemos exatamente o que nós plantamos. Então, se eu planto espinho, como é que eu quero receber uma rosa? Se eu planto dor, como é que eu quero receber amor? Se eu planto discórdia, como eu quero receber harmonia? E essas individualidades que passaram por vicissitudes na época da colonização holandesa, nessa região da Indonésia, elas ainda não tinham superado esses desafios da vida. Não superaram isso e continuavam vibrando. É um círculo vicioso que nós sempre comentamos aqui, esse círculo maligno, que se nós não nos libertarmos desses grilhões da raiva, da ignorância, da reclamação, a gente vai se desencarnar e volta a passar pelas mesmas vicissitudes, pelas mesmas dificuldades no plano espiritual. E ele continua falando para o Dr. White: a morte não nos interrompeu os ideais libertários. E embora tenhamos retornado ao solo amado pelos renascimentos corporais, volvemos às origens para daqui defendermos os nossos direitos de construir a nacionalidade com as nossas próprias emoções. Então nós percebemos aqui o orgulho que caminha arraigado na personalidade dessas individualidades endurecidas. É o orgulho, o egoísmo. Nós não somos espíritos ligados a só uma nação. Nós somos filhos de Deus que temos a oportunidade de reencarnar em vários sítios desse planeta diferente, até que chegue a nossa hora de nós recebermos o nosso passe para reencarnarmos em planetas mais evoluídos. É claro que isso vai demandar muito esforço, muita boa vontade, muito amor. É esse amor que nós precisamos desenvolver primeiro em nós. E percebe-se nessas individualidades não o amor, mas são sentimentos egoístas. Minha pátria, meu solo. Gente, não é nada nosso, é de Deus. Tudo é de Deus. Então, só para nós termos aqui uma ideia, a Companhia das Índias Orientais foi fundada por holandeses e eles, com suas navegações, iam desbravando territórios. O Brasil também sofreu esse impacto da Companhia das Índias Holandesas no Nordeste e foram expulsos aqui do Brasil. Então, nós temos aqui o mapa das ilhas indonésias, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, né? Que são várias ilhas que compõem. E essa foto ao lado foram os invasores das terras. Eram outras épocas, épocas de colonização, a necessidade que a população daquela época tinha de aprender alguma coisa, que não nos cabe agora ficar debatendo sobre isso. Mas em cada ciclo evolutivo do planeta, nós passamos pelo que precisamos passar. E reencarnamos com todos os fragmentos necessários para evoluir bem. Deus não nos dá um fardo maior do que nós possamos suportar. Da mesma forma agora, nessa crise que nós estamos passando. Uma crise difícil,
uma crise moral que não se trata apenas de um vírus. São vários segmentos que nós precisamos refletir, mas nós, como espíritas, nós precisamos fazer a parte que nos cabe, que é de auxiliar o nosso próximo com o pão material e com o pão espiritual. Essa é a parte que nos cabe, esse é o nosso dever. É o início do amor ao próximo. E essa individualidade que estava lá conversando com o Dr. White, fala assim: somos nós os indonésios. Ele ainda não se enxergava como uma individualidade filho do Pai, que não tem nacionalidade. Espírito não tem nacionalidade, gente. Nós já reencarnamos em vários países diferentes. Nós temos uma cultura gravada no nosso perispírito muito grande, muito diversa. E aqui, nesse momento reencarnatório de cada um de nós vamos acessando e desenvolvendo as aptidões necessárias para esta vida. Então ele fala assim, olha, nós, os indonésios, temos o direito de aplicar a justiça através dos nossos métodos disciplinares e punitivos naqueles que são expulsos do corpo pelo fenômeno da morte. Aqui ele fala da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. E a lei de Deus não é essa lei de Talião, é a lei do amor, é a lei de cada um segundo as suas obras. E o Dr. White, que é o mentor, diz que ouvindo-se o amigo parece um benfeitor do povo sofrido, não é assim? Parece que ele é um benfeitor com esse discurso de ódio que ele está proferindo, parece que ele é um benfeitor, mas na verdade é explorar impenitente das energias dos trânsfugas que lhes tomam as armadilhas perversas. São aqueles sofredores, aqueles irmãos que ainda não compreendem e acolhem esse discurso de raiva, egoísta, e tombam nessas armadilhas e são arrastados para lugares de profundo sofrimento, distantes da esperança e da misericórdia, que são essas regiões umbralinas. Alguns umbrais são trevas. E são subjugados lá, são hipnotizados. Só que para todos chega um momento que sofrer cansa, né? E esse capítulo 7 fala exatamente sobre isso. Sofrer cansa. Até mesmo aquela individualidade mais endurecida, chega um momento em que ela cansa de sofrer. E aí ela aceita receber o auxílio dos bons espíritos. Porque os bons espíritos, eles respeitam o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, tanto de nós encarnados, como daqueles desencarnados, que estão também passando por um momento de sofrimento, de dor, envoltos nessas vibrações perniciosas de raiva, de ódio, de ressentimento, de reclamação, de vingança. E é nesse momento em que os servidores de Jesus vêm e amparam. E Dr. White diz: a isso chama de justiça, de disciplina? Como se atreve a tomar a adaga da justiça real nas próprias mãos, se ainda não consegue dominar os ímpetos aselvajados que lhe constituem o caráter enfermo? Que justiça é essa? É que nem nós estamos vendo aqui na nossa sociedade personalidades transfiguradas de autoridades batendo em cidadãos, prendendo cidadãos, porque deram um poder transitório. Veja, gente, tudo na nossa vida é transitório. Nós estamos aqui temporariamente. E aí você vai e subjuga o teu irmão por uma coisa, por conta de
um pseudo-poder que é passageiro. A nossa vida ela é composta de pequenas e grandes decisões. E se nós acertarmos, tomarmos as nossas decisões de acordo com os ensinamentos do Cristo, ok, você está seguindo o Mestre. Agora, se você começa a tomar as suas decisões de uma forma que vai contrária aos ensinamentos de Jesus, daí você está somando dívidas que talvez sejam pagas ainda nessa vida, mas certamente será paga, essas dívidas serão pagas em outras reencarnações, porque a cada um segundo as suas obras. Então isso é muito sério. Nós estamos vendo irmãos no plano espiritual querendo subjugar irmãos que acabaram de desencarnar, e os espíritos eles conseguem ver o pretérito uns dos outros, os que já têm desenvolvidas essas aptidões. E aqui encarnados repetem as mesmas coisas, sintonizam através das vibrações com essas entidades. O Dr. White falou para eles, com a autoridade moral que ele tem: aqui estamos a convite dos reis e governadores do país, portanto, dos respeitáveis embaixadores de Deus. Infelizes dos seus despojos e libertá-los dos vampiros do além-túmulo. E tenha certeza de que não arredaremos o pé dos nossos compromissos, confessando-lhe que, de maneira alguma, temos medo das suas ameaças e da farândola que o acompanha temente e assustada, daquele grupo que muitos daquela malta que estavam com ele obedeciam por medo. Cumpriam ordens abusivas por medo. A grande questão é que a gente tem que seguir o Mestre Jesus, sempre. Seguir o Mestre Jesus. Então, Filomeno fala para nós aqui que o desajuizado chefe do bando expressou o ódio que o dominava, ignorou o Dr. White e disse com expressões acelvajadas e, aplaudido pela malta insana, exigiu que os socorristas se retirassem. Ele falou: saiam daqui. E o Dr. White, com a sua superioridade moral elevada, que a hierarquia dos espíritos é pela moral, é o grau moral que a personalidade já conquistou. Essa é a nossa meta. Então ele, sem apresentar qualquer emoção perturbadora, ele disse o seguinte, que não o temem nem obedecerão, mas para aqueles que quisessem ser ajudados e quisessem auxiliar aqueles irmãos desencarnados, que seriam muito bem-vindos, porque aqueles irmãos que estavam lá na Malta, eles já tinham condições de auxiliar. Eles só estavam do lado errado. Então, o Dr. White ofereceu a oportunidade para aqueles que quisessem trabalhar em prol do próximo, não para subjugá-los, mas para auxiliá-los, que seriam bem-vindos. E como se o Dr. White aguardasse uma reação, do chefe daquela turba, ele concentrou-se profundamente diante dos agressores e transformou-se em lâmpada, esparzindo claridade que fez estacionar a horda que erguia seus instrumentos de guerra, flechas, azagaias, lanças e outros de apresentação exótica. Então, vejam, esses espíritos, eles ainda eram tão ligados à matéria que eles usavam instrumentos da época tribal, de quando eles tinham reencarnado há muitos e muitos anos atrás. Então, naquele momento,
o Dr. White se transfigurou. A transfiguração, ele entrou em estado de prece, de harmonia com o divino e se transfigurou para poder tocar o íntimo daquelas individualidades. Então, ele convidou aqueles irmãos que obedeciam aquele chefe da turba, convidou para o arrependimento renovador, porque a renovação só acontece a partir do arrependimento. E ele convidou para que eles pudessem ajudá-los naquele trabalho de socorro e se ajudar também na caminhada evolutiva. É muito interessante essa questão da transfiguração, né? Porque é quando o espírito entra em êxtase e se transfigura para alcançar o maior número de individualidades, para que eles sintam o amor divino naquele irmão que está passando todas aquelas vibrações salutares. Então, tomados de surpresa por aquele momento de transfiguração do doutor, ouviram voz repleta de hierarquia moral: arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos. O Senhor dos mundos é Deus. As moradas da casa do Pai, que Jesus falou, é o universo. Deus é o dono de tudo. Agora é o vosso momento de alegria e emancipação. Emancipação da ignorância, do mal, do sofrimento. Silenciai o ódio dos sentimentos, deixai o medo dos infelizes que o intimidam e vinde às nossas fileiras, as do bem. Então é o convite ao trabalho restaurador, ao trabalho transformador para o bem. Se a gente quer que a nossa vida seja mais equilibrada, mais tranquila, mais harmônica, não é isso que todo mundo quer, não é isso que todo mundo busca, mas eu preciso construir um caminho de tranquilidade, de amor, de harmonia, para que eu colha os resultados disso. Eu preciso me movimentar para que isso aconteça. Se eu só esbravejo, se eu só xingo, se eu só acuso, como é que eu vou querer uma vida tranquila? Como é que eu vou querer a paz? A paz do mundo começa em mim. A harmonia começa em mim. Se eu quero a paz, eu tenho que construí-la. Tudo é uma construção moral nossa. E a nossa doutrina espírita nos dá ferramentas, nos mostra caminhos. Esse livro de Manuel Filomeno de Miranda é repleto de conhecimentos para que nós reflitamos sobre isso, utilizemos o discernimento e coloquemos tudo isso em prática na nossa vida. E essa crise aconteceu em 2004, em dezembro, 26 de dezembro de 2004. Passados vários anos, nós estamos passando por uma crise semelhante ou pior, aonde as pessoas, ao invés de se unirem para buscarem caminhos de paz, elas se degladiam. Qual o caminho que nós estamos seguindo? É claro que nós estamos aqui imersos em vibrações densas ao nosso redor. Então, nós temos que utilizar o escudo da prece, nos abrigarmos no escudo da prece para passarmos por esses desafios com mais tranquilidade. E Filomeno fala ainda assim, olha: enquanto a voz firme e doce penetrava a acústica das almas, daquelas entidades sofredoras que estavam na turba, vimos cair sobre o tremedal bátegas de luz,
não mais os raios destrutivos de antes, e que, tocando aqueles rebeldes, penetrava-os, provocando mudanças interiores, levando-os ao pranto e exclamações lamuriosas. Então eles foram tocados pelo amor do irmão White, aquele amor que vinha do divino. Ele se transfigurou para que todos aqueles irmãos sentissem o amor do Pai. E ele ainda fala: libertai-vos do mal e adotai o amor a vós mesmos e por fim a Deus. Este é o vosso momento de renovação. Aproveitai-o com a decisão e a coragem de romper as amarras da ignorância e da perversidade que vos tem felicitado no largo período. Quando o Dr. White falou isso, eu pensei, meu Deus, ele está falando para nós aqui. Ele está falando para nós, para todos nós. Irmãos, libertem-se da ignorância, da raiva, do egoísmo, da perversidade, da infelicidade. Se agarrem no bem, façam bem, ajudem os teus irmãos que precisam mais do que você. Se a ajuda chega até nós, se o pedido de ajuda chega até nós, é porque nós já temos condições de ajudar. Se o pedido de ajuda chega até nós, é porque nós já temos condições de ajudar. Pensem nisso. Então, nós verificamos aqui uma mudança de clima psíquico. Todos aqueles fluidos densos que envolviam os irmãos ali naquele momento foram rompidos pelos fluidos de amor emanados pelo plano superior. Então, nós vimos o clima psíquico e emocional completamente modificado. Os desditosos se atiraram ao chão e, dominados pela força do amor, pediam amparo e adesão àquele trabalho. Sobrou apenas o chefe do grupo, e era ele mais meia dúzia só. Então, o amor, ele cobre uma multidão de pecados, gente. Não tem jeito. O amor é tudo. O amor é uma transformação que começa em nós. E Wright falou: vinde também vós que estáis sedento de luz e de amor. Falou para o chefe do bando. Aí a gente vê que o sofrimento cansa. O sofrimento cansa. Só que a escolha da individualidade, continuar sofrendo ou não. E aí, quando o Filomeno fala que aquele chefe da turba estava apresentando faces horrendas, e ele foi tomado por uma convulsão, foi um choque de vibrações amorosas. É como se ele tivesse tomado um choque com uma arma de choque. Era tanto, ele estava sendo envolvido por tanto amor e ele vibrava tanta raiva que ele tomou um choque, entrou em convulsão, desmaiou e suavemente o médico tomou a postura anterior, afirmando humorado: Jesus sempre vence. Então, meus amigos, por mais difícil que a situação para nós aqui, em março de 2021, pareça ser, tenhamos fé em Jesus, tenhamos fé em Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que isso também é passageiro, vai passar. E ele fala aqui: voltemos ao nosso dever. O amor é força divina que sempre triunfa. Amigos, o amor sempre triunfa. Jesus sempre vence. Não tem jeito. Jesus sempre vence. Eu espero que vocês tenham uma semana de paz, de luz, de muito amor. E quando a dificuldade, aquela dificuldade bem grande bater a sua porta, pense em Jesus. Pense em Jesus com amor,
Peça socorro a Jesus, porque Ele sempre atende. Paz e luz para vocês.